Eu quero saber quem que conhece a Revolução de Cádiz. Olha só que assunto mais doido, né, cara? Eu não estudei isso, não, mentira. Eu procurei esse assunto porque eu vi que era um assunto interessante. Eu estudei por conta própria no meu ensino médio esse assunto, mas meus professores não passaram para mim. Olha só como é a vida, né? Mas Revolução de Cádiz, essa bela cidade portuária com vários traços, né, remanescentes da cultura islâmica. Olha só esses, né, esses prédios que bonitos, né, esses domos aqui. Eu acho muito sensacional, sensacional, incrível essas construções, né? Que cidade maravilhosa pra gente visitar um dia. Que tal, né? E aí, Revolução de Cádiz de 1820. Para tu entender, tu precisa entender o que está acontecendo na Espanha nesse exato momento, né? Cádiz é uma cidade portuária no sul da Espanha, tá? Para você se situar, beleza? Esta é Cádiz, uma cidade portuária riquíssima, tá? A gente vai ter na Espanha a seguinte situação. Na era napoleônica, a gente tinha um cara chamado José Bonaparte no poder, né? A gente sabe que o Napoleão invadiu a Espanha, né? Porque o filho do Carlos, né? O Carlos, que era o nosso querido rei da Espanha, ele vai tentar um golpe e para prevenir esse golpe o Napoleão invade, coloca seu irmão lá e o José Bonaparte, então o irmão do Napoleão, vai governar por 5 anos aí, tá? De 1808 a 1813. O que vai acontecer? Fernando VII de Bourbon, né, em 1813, ele vai, né, se aliar à burguesia. A burguesia vai conversar com ele, vai falar assim, ó, meu querido, olha só, a gente tá com um probleminha aqui, ó. A gente quer uma constituição. Se tu ajudar a gente a ter uma constituição, né, uma constituição que nos dê, né, nossa liberdade de expressão, nos dê as condições favoráveis para o nosso comércio, né? Se tu ajudar nós, né, burgueses, né, a gente é legal até, né? Se tu ajudar a gente ajuda a tirar o José, né? O José Bonaparte. E agora, José, o que tu vai fazer, né, meu querido? E aí o Fernando VII, ele vai aceitar. Beleza, a gente faz uma constituição, é nóis. E aí a gente derruba o José. O Fernando VII vai restaurar, então, a dinastia borbônica na Espanha. A mesma coisa, engraçado, né? Aconteceu na França. A dinastia borbônica assume novamente na França depois que o Napoleão é derrotado. Isso a gente viu lá no Congresso de Viena e também na aula de Era Napoleônica, né? E aí o que vai acontecer? Então, os liberais ajudaram a tirar o José, colocam o Fernando no lugar, o Fernando jura o apoio à Constituição. Só que o Fernandinho, ele vai negar depois, né, esse apoio. Foi só para inglês ver, né, aquele famoso ditado, né? Foi só para boi dormir, conversa para boi dormir, né? Na verdade, o Fernandinho vai restaurar o absolutismo, né? Vai restaurar o Santo e Tribunal da Inquisição, porque ele era católico ferrenho, né? E ele vai ressaltar ainda, ele vai voltar com os privilégios da aristocracia, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma super revolta na cidade de Cádiz, essa cidade maravilhosa que eu estou mostrando para vocês na imagem, né? Onde os liberais se juntam a uma parcela do exército que era liberal e eles vão começar a bombardear Cádiz, joga bomba, joga tiro de mosquete, né? Vamos matar todo mundo, vamos fazer uma revolução muito louca aqui, né? Matar todo mundo não, mas destruir os prédios, né? Isso daí tá de boa, né? Isso daí é de menos. E aí eles vão fazer uma super revolta em Cádiz, né? O Fernando, ele vai fingir mais uma vez o apoio à Constituição. Não, beleza, para de explodir Cádiz, eu vou aceitar a Constituição. Então eles param de explodir Cádiz. O Fernando é muito malandro, chama a Santa Aliança vem varrendo todo mundo e aí ele volta a ser absolutista. Ele só fingiu apoio à Constituição. Mais uma vez, ele chama a Santa Aliança, né, aquele exército, né, do Congresso de Viena, que foi formado entre Prússia, o Império Austríaco e o Império Russo, né? E aí a gente vai ter a Revolução esmagada. O Fernando conseguiu se perpetuar no poder com a ajuda do exército, né, europeu da Santa Aliança, e a gente vai ter aí o absolutismo até algum bom tempo na Espanha, tá, galera? E o Fernando vai ficar até 1833. A outra revolta que eu quero mostrar para vocês é a revolta de Nápoles, né? A revolta Soseca. Soseca aí que eu vou te explicar o que é, né? O que é a Soseca? Soseca é a Sociedade Secreta dos Carbonários, tá? O que foi a Sociedade Secreta dos Carbonários em Nápoles? Essa cidade que eu acho maravilhosa, esses prédios aqui com essas casas muito bonitas, coloridas, eu acho maravilhoso isso, tá, gente? Meu Deus, um dia se eu for para Nápoles, eu vou ser muito feliz. eu vou ficar bem felizinho se um dia eu for para Nápoles. E em Nápoles, né?
A gente ainda tem que entender que não existe Itália, tá? Isso aqui é um conceito importante, tá? A Itália não está unificada porque a Itália fazia parte do que a gente conhecia como Sacro Império Romano Germânico para os íntimos Syriac, tá? Se você é íntimo Syriac, você chama de Syriac, tá? O que vai acontecer é que a Itália não está ainda, né, unificada, a gente não existe o Estado-nação, o país Itália, isso só vai acontecer no fim do século, tá? Lá para 1860, 1870, tá? E os territórios italianos, eles estão sendo dominados por outros países, como por exemplo o Império Austríaco, tá? Principalmente o Império Austríaco, a gente viu isso na aula de Congresso de Viena, lá na repartição dos territórios. O que vai acontecer? A gente tem uma forte presença maçônica, eu já expliquei o que é maçom nas últimas aulas, mas eu vou falar de novo, caso tu, né, não queira procurar aí, mas maçônico era um grupo, né, de pedreiros da França, né, lá da Idade Média, que foi evoluindo e se tornou uma sociedade, né, uma sociedade secreta de pessoas que se comunicavam, né, que organizavam, enfim, reuniões para conversar, bater um papo, tomar um chopp, enfim, e também discutir questões políticas, questões quase que sindicais, não existia sindicato ainda na época, mas questões de trabalho, questões de sociedade, tá? Isso que era a maçonaria, que foi evoluindo, se espalhou pelo mundo todo, chegou até no Brasil, pra tu ver como a coisa é louca, né? Essa presença maçônica, ela espalhava também os ideais iluministas, né? E os ideais nacionalistas também. Os carbonários, eles eram ultramente nacionalistas, eles não gostavam de ter o seu território dividido entre os impérios, como por exemplo o Império Austríaco, né? Uma parte ali ficava para a Prússia, uma outra parte ali, né, dos outros países. Eles não gostavam disso, né? Odiavam isso, os carbonários. Eles queriam um Estado unificado, uma Itália forte e centralizada. Era isso que eles queriam, tá? Então a Sociedade Secreta dos Carbonários, que tem esse nome por quê? Por que tem esse nome? Porque eles se reuniam nas carvoarias, tá? Nas minas extrativas de carvão da Itália. Eles se reuniam lá porque é um lugar mais, né, seguro, né? As pessoas não iam verificar se tinha gente fazendo sociedade secreta dentro da carvoaria, né? Bateu o horário de serviço, vamos todo mundo para casa, não fica ninguém na carvoaria porque é um lugar, um ambiente, né, não muito legal de você ficar. Então era um lugar perfeito para eles se reunirem, né? Eles organizavam algumas revoltas isoladas, a gente vai ter algumas revoltinhas aí na Itália no século XIX, tá? Principalmente na década de 20, só que a maioria delas foi contida, os carbonários assassinados, mas não suas ideias. Morrem os carbonários, mas não as suas ideias, que vão se perpetuar até que a gente vai ter de fato, tá, a nossa querida unificação italiana. Aqui a gente tem a imagem do Giuseppe Garibaldi, né, que ele era da Sociedade Secreta dos Carbonários, né, e ele foi um dos heróis, né, da unificação italiana. Beleza? Vamos lá, então. A última revolta que eu quero falar para vocês é a independência da Grécia. Olha só, né? A independência da Grécia ocorreu entre 1821 e 1829. Foi uma guerra que ocorreu aí entre 8 e 9 anos, tá, galera? Por que a Grécia quer sua independência? Porque a Grécia não se sente parte do Império Turco-Otomano, que domina a Grécia desde o século XV, desde a Idade Média, lá 1400 e pouco, tá, galera? Ou a Grécia não aguenta mais essa influência do Império Turco-Otomano, né? O Império Turco-Otomano, ele agregou, né, muitos dos ideais islâmicos, tá? E é interessante a gente entender essa situação religiosa, porque ela traz essa questão identitária para esse povo, tá? Então, os gregos que eram cristãos ortodoxos, eles não se viam nada a ver com o Império Turco-Otomano, que era islâmico. Tá? O Império Turco-Otomano, que ele foi formado, né, no meio do Império Islâmico, tá? E o Turco-Otomano, ele vai então agregar muitos territórios islâmicos e ele vai dominar uma boa e vasta região, tá? Aí da Arábia e também uma parte da Europa. E o Turco-Otomano, então esse império, ele vai terminar só na Primeira Guerra Mundial, tá? No fim da Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer, né? A Grécia decidiu se rebelar, as pressões sociais são muito altas, o povo conseguiu se organizar, o povo grego, e a Grécia vai ter 3 apoios, né? O apoio da Inglaterra, a Inglaterra, né, e a França, elas têm uma questão religiosa, que elas se identificam, elas são cristãs também, né? Mas isso é minoritário, por isso que eu botei um menuzinho ali, tá? Mas sim, né, os principais motivos para Inglaterra e França apoiarem a independência grega são as características econômicas, tá? Perdão aí pelo cachorro latindo, desgraçado. Desgraçado! O que vai acontecer? A Inglaterra e a França, elas têm
né, portos de acesso na Grécia, né, que vão ser negociados assim que a independência grega ocorrer de fato, tá? Além de outros benefícios comerciais. Por isso que elas vão apoiar muito a independência grega, tá, galera? A Rússia vai ser o terceiro país a apoiar essa independência, né? A Rússia, o que a Rússia ia ganhar? Ela ia ganhar acesso ao Mar Negro, além de acesso ao Rio Danúbio, né, para poder escoar seus produtos nesse contexto de revolução industrial, né, que agora a gente tem uma difusão dessa industrialização, por mais que seja pouca, e ainda na Rússia vai ser pior ainda, porque a Rússia não conseguiu se industrializar bem, tá, galera? Já vou dar o spoiler aí. A gente vai ter aula disso, se acalma. Mas, enfim, a gente tem aí, então, né, esse estreito de Bósforo e Dardanelos, que era controlado pela Grécia e controlado pelo Império Turco-Otomano, na real. Então, quanto mais esse Império Turco-Otomano enfraquecer, mais a Rússia vai conseguir hegemonia e controle dessa região, que eu já vou mostrar para vocês nos próximos slides, tá? A gente tem aí uma contradição. Não é a Rússia a nação encabeçadora da Santa Aliança contra as revoluções liberais? É a Rússia. A Rússia é um dos 3 países que financia a Santa Aliança, né? E por que a Rússia, então, está lutando a favor de uma revolução liberal? Pois agora, né? É um grande paradoxo, uma grande contradição, né? A Rússia lutando a favor da revolução e, ao mesmo tempo, participando do exército que luta contra as revoluções, né? Não faz o menor sentido. No fim das contas, a Rússia já estava cansada de pagar, né? Ela financiava quase todo esse exército da Santa Aliança, né? E a gente vai ter aí, né, o fim da Santa Aliança com essa contradição. Em 1829, quando a Grécia consegue ficar independente, né, com o Tratado de Adrianópolis, né, a gente vai ter no ano seguinte o desmantelamento total da Santa Aliança, né, por conta das contradições e por conta dos gastos excessivos. Não tem mais como manter, a Rússia cansou, né, os outros países também não vão querer manter, e a gente vai ter o fim da Santa Aliança, o fim do período conservador aqui da primeira metade do século XIX. Beleza, galera? Só pra gente terminar, então, o que eu quero mostrar para vocês são alguns mapas, algumas coisas que eu acho interessante a gente entender. Aqui o Estreito de Bósforo e Dardanelos, aqui uma imagem menos ampliada para a gente entender que isso aqui é a Turquia hoje, fazia parte do Império Turco-Otomano, tá? E aí com a Rússia, né, desmantelando cada vez mais esse Império Turco-Otomano, mais ela teria, né, acesso ao Mar Negro e também, claro, né, ao Mar Mediterrâneo, né? Aqui a gente tem o Rio Danúbio, tá? Que ele tem acesso ao Mar Negro também, e conforme a Rússia conquistasse territórios aqui, né, conquistasse áreas de influência aqui essa região chamada de Balcãs, né? Pelos Balcãs, a Rússia conseguiria acesso ao Mar Negro, conseguiria escoar seus produtos, tá? E aqui o Império Turco-Otomano de 1829, reparem que a parte que é a Grécia hoje, né? Ela já não é mais parte do Império Turco-Otomano, e a extensão desse império que vai ficar forte, né? Vai conseguir se manter até o fim da Primeira Guerra Mundial. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula diferente, não, conteúdo diferente. Espero que tenha ajudado o estudo de vocês. Qualquer coisa me chama, dá um feedback, dá o like, dá o compartilhe, dá uma ajuda aí pra nós. Tamo junto, fica com o Deus que você acreditar, né? Se não acreditar em Deus, fica com Newton. Tamo junto, beijão, valeu!